Olá, seja bem-vindo ao programa Falando de Coisa Pública na sua segunda temporada. A partir de hoje, a gente começa a tocar nos assuntos relacionados à administração pública municipal. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube, é só clicar no link aqui embaixo e você vai receber todas as novidades, todas as informações em primeira mão no seu e-mail. Combinado então? No programa Falando de Coisa Pública de hoje, nós vamos falar sobre o Legislativo Municipal e comigo aqui o professor Milton Mendes Botelho. Professor, estamos de volta e hoje eu quero tocar no assunto que é bastante delicado, Primeiro, sobre dinheiro. O Legislativo, recebe esse dinheiro de onde? E qual é o critério para que esse dinheiro chegue até a Câmara Municipal? É bom deixar claro que nós estamos falando de um programa que está direcionado para a web, então nós vamos ser bem sucinto, bem breve nos nossos comentários. O artigo 29A da Constituição Federal ele já deixa claro as regras que devem ser obedecidas para o repasse dos duodécimos às câmaras municipais. E isso acontece de acordo com a população de cada município. E lá no caput do artigo 29A da Constituição, está a base de cálculo que deve ser utilizada para o repasse dos duodécimos, ou seja, uma fração de 12avos durante o ano, e esses recursos são repassados até o dia 20 de cada mês, por força também do artigo 164 da Constituição, e é calculado sobre a receita tributária que o município arrecadou no exercício anterior, as transferências constitucionais previstas no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, e de acordo com esse repasse, o Poder Legislativo tem os seus critérios, os critérios para serem gastos esses recursos de forma bem fiscalizada. E isso deve ser feito de forma bem clara, bem transparente, onde a lei de acesso à informação pública obriga todas as câmaras a colocarem isso à disposição nos sites oficiais. Agora, professor, nós cidadãos somos muito curiosos, em relação ao dinheiro público e até mesmo a gente pode fazer indagações que não tem nada a ver com a realidade do município, Nesse caso, na Câmara, existe alguma forma do cidadão ficar sabendo quanto a Câmara recebeu em determinado ano? Sim, na verdade, eu acho que vamos deixar claro que não é nem a curiosidade, é um direito que o cidadão tem de procurar o legislativo local e saber qual a forma de repasse, quanto está sendo repassado aos cofres da Câmara. Lembrando que a Câmara não possui receita, pelo fato dela não ser órgão arrecadador, ela recebe somente os duodécimos, conforme já falamos, o artigo 29A da Constituição. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação Pública, ela obriga a mesa diretora da Câmara a colocar esses valores à disposição de qualquer cidadão que quer ter acesso a essas informações. Mas, volto a lembrar, que o cidadão ele tem que ser um pouco mais responsável também e fiscalizar mais de perto os gastos do Poder Legislativo. Ele pode fazer isso perfeitamente indo às sessões ou participando das discussões no plenário da casa, e existem regras para isso, mas ele deve participar dessas sessões e assim ele vai ficar sabendo como está acontecendo o gasto junto ao Poder Legislativo. Até mesmo quando for fixar o subsídio dos vereadores e plano de cargo de servidores, então deixar de ser curioso e passar a exercer mais o seu direito de cidadão. Agora, professor, a gente sabe que na maioria das vezes várias câmaras sempre sobra um dinheiro que não foi gasto daquele ano. A Câmara pode fazer uma doação, pode fazer empréstimo, pode, vincular alguma instituição de alguma forma esse dinheiro que sobrou do ano, não? O que a gente deve deixar claro é que nós estamos falando de um órgão extremamente político, um órgão onde os agentes políticos eles estão ali mais voltados para a questão política. Veja bem, não tratamos a sobra como recurso público, ele não sobra, ele tem que ser aplicado em determinada ação de governo. Então o Poder Legislativo ele recebe um repasse e dentro desse repasse efetivamente concluído, ele tem que, como limite, 70% para gastar com a folha de pagamento, que a gente pode até explicar isso em uma outra oportunidade. O fato dele não utilizar o recurso na sua totalidade, ele está obrigado a fazer a devolução à Tesouraria Geral do Executivo, porque o Executivo tem uma série de programas que devem ser executados. Programas inclusive, aprovados pela própria Câmara de Vereadores. Então, o que a gente diz é o seguinte, que quando há saldo
remanescente na conta do Poder Legislativo, que ele não tiver vinculado a nenhuma despesa, esse recurso deve ser imediatamente devolvido à Tesouraria Geral do Executivo, porque o Executivo irá aplicar esse recurso na finalidade pública, para atender o interesse público. Então, recurso público não pode ficar parado. Recurso público é para ser aplicado e ser transformado em benefício para a sociedade. E lembrando que no mesmo momento que o vereador devolve, ele não pode exigir nenhuma contrapartida do Executivo, ou seja, ele não pode exigir destinação daquele saldo financeiro que ele está devolvendo, porque a quem compete a destinação é exatamente o Executivo. Então o Executivo dá a destinação que for maior urgente, de maior interesse público no momento. Então, só para fechar, o Poder Legislativo ele não tem como função típica gerir patrimônio, não administrar recursos e constituir patrimônio. Ele tem que utilizar os recursos que são a ele destinados para a manutenção da Casa Legislativa, que tem suas funções lá como legislar, fiscalizar, né, e outras mais. De forma alguma, então, pode usar esse dinheiro para outra finalidade? Não, como ele não é gestor de patrimônio, ele não pode doar, ele não pode transferir, não pode assinar convênio de transferência voluntária, doar bens em hipótese nenhuma. Isso é matéria que compete ao Executivo e não ao Legislativo. Apesar da gente ver algumas coisas acontecerem que infelizmente, nós como consultores e como pensadores da área, temos que colocar isso para os vereadores que estão envolvidos na matéria. Muito bem, professor. Obrigado pelos esclarecimentos. Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre o Legislativo, porque temos muito o que falar, né? Afinal de contas, o Legislativo ele tem o papel principal de fiscalizar o Executivo e num próximo programa eu quero saber quem é que fiscaliza o Legislativo. Nós sabemos que somos nós, cidadãos, né? Mas a gente precisa explicar isso de forma bem clara para o cidadão entender também como é que funciona essa parte de agente fiscalizador do Legislativo. Muito obrigado. E o programa Falando de Coisa Pública vai ficando por aqui. A gente agradece a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube. É só clicar no link aqui embaixo e você recebe as novidades aí no seu e-mail. Até o próximo programa.